Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. Vamos fazer a leitura de dois textos, irmãos. Levítico, capítulo 10. Nós faremos a conexão com esse texto no final da exposição de hoje. Hoje, de forma muito especial, nós não exporemos um texto. Nossa reflexão será temática. Nós vamos refletir sobre a santidade da igreja. Sem sombra de dúvidas, um tema muito desprezado no meio evangélico. Levítico, capítulo 10, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Efésios, capítulo 5, versículo 27, diz assim a santa palavra de Deus a respeito da igreja do Senhor: igreja gloriosa, sem mácula, em nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, obrigado por a oportunidade que temos de refletir na santa palavra do Senhor, sobre um tema de extrema necessidade para nossa reflexão, ó Deus, particular e comunitária, daquilo que com muita facilidade desprezamos, removendo a solenidade do ajuntamento santo e glorioso do povo do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos para que aquilo que for posto, seja posto pelo Teu Santo Espírito, que possa baixar as nossas guardas, derribar as nossas barreiras, penetrar no nosso coração, fazer morada e modificar as nossas vidas, ó Deus. É o que rogamos a Ti com o mais profundo temor, por meio de Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos refletir sobre a santidade da igreja, de forma ainda mais específica, como os reformadores entendiam a santidade da igreja e por esse motivo específico, eles fizeram o que fizeram. João Calvino, um reformador de segunda geração, refletindo sobre a santidade da igreja, sobre a igreja ser santa, ele diz: a igreja é santa, contudo, não significa que seus membros tenham santidade absoluta e perfeita. E isso é muito importante de ser compreendido. Nós somos santos, não somente porque somos separados pelo Senhor e para o Senhor, não somente porque somos separados do mundo, da imoralidade, da carnalidade, da corrupção, mas porque nós exibimos em medidas muito inferiores, obviamente, mas nós refletimos a santidade de Deus, a grandeza de Deus, a magnitude de Deus, de tal forma que Deus deve ser visto em nós, embora na mais inteira imperfeição. E isso é importante também, porque isso faz com que nós não julguemos o outro indevidamente, faz com que nós não imputemos ao outro a perfeição que nós achamos que ele deveria ter. Então nós somos compassivos nisso, mas Deus precisa ser visto no outro. Então esse processo do qual João Calvino vai descrever agora é extremamente necessário para que essa santidade não seja desprezada, ao mesmo tempo que não haja perfeição, mas haja progresso em santificação. Ele continua e diz: entretanto, também nada é menos verdadeiro que isto, que o Senhor opera diariamente para desfazer rugas e apagar as manchas, do que se segue que sua santidade ainda não está plenamente consumada. Portanto, assim é santa a igreja,
visto que avança diariamente, ainda não é perfeita, está fazendo progresso diariamente, contudo ainda não chegou à meta de santidade. Esse progresso, irmãos, é o amadurecimento, é o crescimento, é a busca constante por mortificação. À medida que nós não nos vemos mais, mas nós vemos mais Cristo em nós, nós estamos nesse processo de visitação pastoral que nós fazemos todo final do ano. Nós reservamos os meses de novembro e dezembro para fazer as visitações pastorais. E um dos propósitos dessas visitações pastorais é justamente para avaliarmos o quanto esse ano cooperou para que nós nos parecêssemos mais com Cristo Jesus. Essa é a finalidade de vida que temos: progresso em fé, desenvolvimento da nossa salvação, crescimento em santificação, superabundar em graça à medida que nós lutamos por mortificação. E nós temos também como finalidade levar a cada um de vocês a fazer essa análise cumulativa mesmo, diariamente, como hoje Cristo foi visto em mim, como hoje eu testemunhei de Cristo Jesus, fazer essa análise semanalmente, fazer essa análise mensalmente, e nós temos muitos recursos para isso. Nós temos, por exemplo, os devocionais familiares, os cultos domésticos que servem para isso. Se nós fazemos os nossos cultos domésticos todos os dias, que é excelente que assim aconteça, então nós fazemos a nossa reflexão diariamente. Se nós fazemos 2, 3 vezes por semana, então nós fazemos as nossas reflexões nesse sentido. Mas o ponto é que essa santidade deve ser vista nesse progresso. Imagine, irmãos, o que significa um ano. Um ano do qual você não poderá mais recuperar. Você não pode mais recuperar o ano que passou. O que significa 365 dias que não serviram para você se parecer mais com Cristo. Para Cristo ser conformado um pouco mais em você. 365 dias, 12 meses, 52 semanas, um ano. O que significa isso? Não cooperou para a sua mortificação. Não cooperou para a sua santificação. E isso fica ainda mais gritante quando isso coopera para a sua profissão, quando isso coopera para os seus estudos, quando isso coopera para o seu físico, para o seu embelezamento, quando isso coopera para o seu carro novo, a sua casa nova, a sua reforma, mas não coopera para que Cristo seja visto em você, de uma forma ainda maior do que foi visto no ano anterior. Se isso acontece, a igreja não vai ser santa quanto ela deveria ser. Porque o que faz a igreja santa é essa mentalidade que, à medida que cada um de nós matamos as nossas próprias vontades, mortificamos o nosso próprio ego e lutamos por santificação, cada fragmento, cada parcela dessa igreja, então, embeleza ela. Você não é uma ruga, você é uma porção de embelezamento. Porque você pode ser uma ruga, você pode ser uma mancha. Por mais que o noivo diz como ele encontrará essa noiva naquele dia, e então você faz o seu inventário espiritual, você faz a sua análise espiritual, e você escuta o noivo falando, igreja gloriosa, e você diz, opa, eu faço parte da igreja local ali, e ele diz, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante que a desqualifique, que retire dela a sua beleza, mas ela é sim santa e sem defeito. E aí você olha para si mesmo e diz, não tem mortificação, Senhor. Não tem santificação, Senhor. Eu estou ganhando um salário melhor, eu estou concluindo os meus estudos, estou estudando para concurso,
demos uma reforma na nossa casa, fiz manutenções no meu carro, troquei de carro, mas o Senhor não é mais visto em mim do que foi ano passado. 365 dias, irmãos. Um ano em que você não glorificou ao autor da sua vida. Um ano em que você não tornou a igreja mais santa, sem ruga, sem mácula. Você sente alguma coisa por isso? Você consegue sentir alguma coisa se esse for o seu diagnóstico? Porque talvez a sua maior desgraça não seja isso, seja a insensibilidade de não sentir. Michael Horton, teólogo reformado contemporâneo, desenvolvendo a teologia de João Calvino e dos reformadores, ele observou que, ao não reconhecerem na reforma protestante o papado como o cabeça da igreja e nem a igreja romana, uma das alas protestantes identificava a verdadeira igreja com a sua santidade visível de seus membros. Havia uma separação clara, uma separação óbvia entre o piedoso e o impiedoso. Não um amálgama, não um ajuntamento. Nitidamente os santos se destacam, nitidamente os piedosos se destacam. Nitidamente os piedosos não são aceitos na roda dos escarnecedores, e os escarnecedores não são aceitos naqueles que se deleitam na lei de Deus, nitidamente. Por isso que eles fizeram o que fizeram. Como uma evidência, esse é o grande ponto. Não é para exibição pietista, não é, mas como uma evidência de que a presença do Deus Trino estava naquele lugar. Esse grupo é um grupo distinto de outros grupos. Essa porção de povo não é caracterizada tão somente por causa da liturgia daquele ajuntamento, dos cânticos que são entoados, da leitura que é feita, mas por causa de ser exalada no meio desse povo a santidade do Deus Trino, a presença mística do Deus Trino no meio daquele povo ajuntado em seu nome, para a proclamação da salvação em Cristo Jesus, para a sua glória somente. Havia então a exigência de pregação pura da palavra de Deus e na legítima administração dos sacramentos, como uma encenação novamente da obra de Cristo Jesus, constante e recorrente para o benefício do seu povo. Levítico capítulo 11, versículo 44 é o porquê. Levítico 11, 44. Diz o Senhor: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, se eu sou vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Esse é o grande motivo, irmãos. Esse é o motivo da nossa santidade, da nossa busca por santificação, da nossa luta por mortificação, porque Ele é o nosso Deus, porque nós bendizemos o Seu nome, porque nós professamos o Seu nome, porque nós reputamos que esse Deus está no nosso meio. Santos sereis, porque Ele é santo. Benjamin Kitt, talvez um dos maiores batistas reformados, escreveu um livro, A Glória de uma Igreja Verdadeira. Ele disse: a beleza e a glória de uma igreja verdadeira consistem na santidade e na pureza das vidas e condutas de todos os membros. Nós vivemos uma
tolice frenética em que eu quero uma igreja santa e saudável, por mais que eu não seja santo e saudável. Eu quero uma igreja fiel e ousada, por mais que eu não seja fiel e seja um covarde. Nós vivemos essa loucura absurda de mentalidade contemporânea acerca da igreja, onde para esconder os nossos pecados, a nossa carnalidade, nós queremos que sejam politicamente corretos e encubram o erro e cubram a imoralidade para que tenhamos uma atmosfera de paz, por mais que a desfrutemos na mais inteira podridão carnal. E nós vemos isso com muita facilidade na cristandade atual. Existe um dito célebre que João Calvino ecoou de Agostinho do século IV, e Agostinho, por sua vez, o fez ecoando Cipriano do século III. Ele diz o seguinte: a igreja é a mãe daqueles de quem Deus é pai. Quando nós deixamos a igreja católica, apostólica romana, nós perdemos a solenidade da igreja. Parece que toda a reverência mística que existe na liturgia, na missa, na adoração católica, toda aquela reverência, toda aquela solenidade, ela é simplesmente deixada de lado quando nós nos tornamos evangélicos, e aí nós erramos. Nós achamos que, pelo fato de ser uma compreensão herética, inadequada, de que a hóstia ali era a presença real de Cristo Jesus, e nós nos reverenciávamos aquela presença real de Cristo Jesus, e aquela transformação daquele vinho em realmente sangue de Cristo Jesus, e nós éramos reverentes àquilo dali. Quando nós nos tornamos evangélicos, quando nós nos tornamos protestantes, então nós perdemos completamente a solenidade da presença do Senhor. O Senhor não está mais presente em pão ou vinho. Isso é uma heresia. O Senhor não está presente em objetos. O Senhor está presente no meio do seu povo, reunido para o culto solene. E talvez essa solenidade precisa ser recuperada de fato. É por isso que as crianças ficam em silêncio, é por isso que nós desligamos os celulares, é por isso que nós nos vestimos bem. Nós vamos à presença do Senhor da glória, do Santo, Santo e Santo Senhor da glória. Nós vamos à presença dele. Ele não é um mero juiz, ele não é um mero prefeito, um mero governador, um mero presidente, um mero empresário. Ele é o Senhor da glória. Santo sereis. Santo sereis. Quem não ama a igreja não ama o Senhor da igreja. Quem não ama a igreja não ama o noivo de quem ela é noiva. Não há outro lugar, disse João Calvino, não há outro meio de entrar na vida eterna se a igreja não nos tiver concebido em seu seio, dando à luz, amamentando, e depois nos tiver mantido sob sua guarda e autoridade, até que, despojados da nossa carne mortal, fomos semelhantes a anjos. Nós perdemos isso. Nós perdemos essa reverência, esse entendimento. Olha, eu estou lendo aqui uma teologia do século 17, irmãos, 16, 17. É importante perceber essa mentalidade dos reformadores como um instrumento de modelagem de sua espiritualidade, justamente porque eles estavam confrontando o formalismo e a institucionalização da fé da igreja romana. Nós institucionalizamos a fé ao mesmo tempo que nós racionalizamos o pecado, e nós não somos mais confrontados porque nós queremos domar o Espírito Santo de Deus que nos confronta, que nos incomoda, que nos exorta continuamente. Agora nós observamos muitas igrejas evangélicas incorrendo justamente nos mesmos erros contra os quais os reformadores lutaram.
perderam as suas posses como um tributo de adoração e sacrifício ao Senhor. Muitos perderam as suas vidas, perderam patrimônios que levaram tantos e tantos anos para serem juntados, porque tiveram que fugir das perseguições, por causa do profundo entendimento de que aquilo que estava estabelecido não era a igreja do Deus vivo. O Senhor não estava presente na igreja romana, como era reputado. E a santidade do Senhor precisava ser vindicada e precisava de, como um arauto na terra, ser exposto como luzeiro para a humanidade que jazia em trevas. É por isso que esse período do qual os reformadores apontaram é conhecido pela Idade das Trevas, que é a Idade Média, a Idade das Trevas, onde o brilho da luz do Evangelho de Cristo Jesus esteve completamente escondido. Isso quer dizer que a conclusão natural, presente inclusive nas confissões reformadas, é que na igreja do Senhor, o Senhor da igreja se revela de forma especial em sua santidade. Um teólogo batista reformado contemporâneo, Samuel Waldron, ele diz o seguinte: ainda existe um lugar no qual Deus é especialmente presente. De acordo com o Novo Testamento, a igreja é um novo templo e suas assembleias são o lugar da presença especial de Deus. Presença especial do Senhor. Contudo, irmãos, muitos hoje acham desenvolvimentos como esse religiosos demais, rigorosos demais, radicais demais, extremos demais. Não precisa dessa solenidade toda, não é necessária essa reverência toda, isso é radicalismo demais, isso é legalismo demais, não há necessidade dessa tensão toda, desse rigor todo sobre a acusação de que as pessoas não estão participando do culto como deveria participar, de que estão diminuindo demasiadamente o homem, e nós passamos a semana na luta, no perrengue, nos confrontos, e nós vamos à igreja e recebemos mais exortações, existem mais tensões sobre essas acusações. Por isso, o questionamento natural para muitos é: será que é realmente necessário tamanho rigor? Será que realmente é necessário tamanha radicalidade? E a resposta, irmãos, é absurdamente simples quanto a isso. Por que isso? Porque derramamos o nosso conforto para a manutenção da santidade da igreja. Porque derramamos, como oferta de libação, o nosso suor para a santidade da igreja. Porque nós derramamos a nossa saúde, a nossa vida para a santidade da igreja. Porque nos foi confiado apenas. A igreja não é nossa, irmãos. A igreja pertence ao Senhor, não pertence a nós. Nós cuidamos daquilo que não é nosso. Tão somente assim, simples. A igreja é do Deus Pai, a igreja é do Deus Filho e a igreja é do Deus Espírito. 1 Timóteo, de Deus Pai, capítulo 3, versículo 15. Paulo diz: fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, a igreja de Deus o Pai. Mateus capítulo 16, versículo 18, a igreja é de Deus o Filho. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui existe um detalhe muito interessante, muito importante, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, justamente porque a igreja não pertence a nós, porque se a igreja pertencesse a nós, a igreja seria o próprio inferno. Porque nós faríamos da igreja a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A igreja é de Deus o Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A resposta, obviamente,
É claro, sabemos, mas ainda assim pecamos. É claro, sabemos, mas ainda assim pecamos. E apesar de parecer estranho aos nossos dias, irmãos, essa convicção não somente foi motivadora, mas foi fundamental para os reformadores e os puritanos do século XVII, século XVIII. O zelo e pureza pelo corpo local de Cristo Jesus. Por quê? Por que isso? Por que nós lutamos tanto para a preservação da santidade da igreja? Por que nós lutamos arduamente, contrastando até com muitas outras igrejas, muitos outros testemunhos ditos evangélicos? Por que isso, irmãos? E aí você vai ter que abrir esse texto, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 2. 2 Coríntios 11, versículo de número 2. Essa mentalidade não deve ser só do apóstolo Paulo e nem somente dos pastores, mas de cada um daqueles que entendem o valor da igreja. Porque zelo por vós com zelo de Deus, disse Paulo. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque somente em santidade nos achegaremos à presença de Deus, sem sermos fulminados diante da nossa sujeira e corrupção. Somente em santidade. Por isso que a síntese do seu caráter é a santidade. A igreja é santa. E isso, obviamente, faz um contraste absurdo com a nossa própria experiência. Porque, se não todos, mas a grande maioria aqui, pode atestar as corrupções já vivenciadas em igrejas, o falso testemunho, o mau testemunho vivenciado em igrejas. Nós temos muitas histórias, e isso faz com que nós sejamos absurdamente céticos de uma igreja que busca santificação, que luta por mortificação, em que é exibido a presença de Cristo, mesmo não absolutamente, mesmo em perfeição, mas nos torna céticos quanto a isso. Céticos quanto a isso. O que nos faz considerar se aquilo que a Escritura diz a respeito dela mesma e da própria igreja é verdadeiro. Que santidade é essa? Que pureza é essa? Que unidade é essa? Que harmonia é essa? Richard Baxter, um puritano, ele disse: a igreja é uma santa sociedade cristã para santa comunhão ordinária, comum e ajuda mútua no culto público a Deus e no santo viver. Sproul, teólogo reformado que já não está mais conosco, ele disse: a primeira coisa que temos que compreender quando atentamos para a afirmação de que a igreja é santa, é que a igreja tem uma vocação santa, um chamado santo, um santo chamado. Ela foi chamada para fora desse mundo, para um santo viver. A santidade da igreja é o aspecto mais amplo que pode ser usado para descrever a gama de atributos, a gama de características que o Senhor da igreja outorgou a ela para cumprir a sua missão no plano de redenção. Nós fazemos tudo não apesar da santidade da igreja. Nós fazemos o que fazemos por causa da santidade da igreja, para o testemunho da santidade da igreja, para a preservação da santidade da igreja, para a proclamação da glória de Deus na exibição da santidade da igreja. Portanto, esse caráter santo, ele é composto por vários atributos que viabilizam e que sustentam a sua santidade. Atributos mais notórios do que outros, como poder, pureza e unidade. A santidade da igreja é vista no poder que ela exerce, e esse poder é exercido para manutenção e estabelecimento dessa santidade. A pureza
e essa unidade. Poder da igreja. Lembra quando o Senhor disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder e a autoridade da igreja estão sujeitos ao estabelecimento e à preservação da santidade da igreja como casa de Deus por causa da presença de Deus. Isso quer dizer que se utilizar do poder e da autoridade que a igreja tem, ou seja, perversamente, se utilizar perversamente desses atributos, significa obstruir o propósito intencionado por Deus para a igreja. E não por acaso, um dos grandes instrumentos eclesiásticos de poder que faz jus a isso foi destacado de forma muito enfática entre os reformadores, que foi a disciplina eclesiástica. Quando aqueles que não eram identificados como representantes de Cristo Jesus eram removidos do meio do povo de Deus, porque por causa dele a santidade de Deus não era exibida quanto deveria ser exibida. E essa marca ela foi fortemente enfatizada no século XVI já, que foi o século da Reforma Protestante. Sproul, novamente, falando sobre isso, ele diz o seguinte: vale a pena considerar que talvez a ênfase na disciplina era tão grande porque os líderes da igreja do século XVI realmente acreditavam no inferno e na condenação do que isso significa. Irmãos, lembra das cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas da Ásia em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3? Lembra das cartas: conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras, irmãos. O Senhor conhece as obras dessa igreja. O Senhor conhece o labor dessa igreja. O Senhor conhece as tuas obras. O Senhor é o que esquadrinha corações. O Senhor conhece o teu labor. Imagina comigo um instante. Nesse instante, os olhos como de chamas do Senhor da glória está agora penetrando o seu coração. Agora, nesse instante, penetrando o seu coração, rasgando o seu peito e penetrando no seu coração. O que ele encontrará aí? Ardor pelo seu concurso público? Ardor pelo seu trabalho? Ardor pelos seus bens? Ardor pela sua promoção? O que ele encontrará aí? É justamente por isso que ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E não adianta maquiar não, porque você também as conhece. Você talvez não coloque o peso que deveria colocar, porque você está estabelecendo concorrentes com o Senhor, e não há duplicidade de coração para o Senhor. Ou nós somos exclusivamente do Senhor, ou não somos dele. O Senhor exige exclusividade dos seus adoradores, irmãos. Aqueles que têm olhos como chamas de fogo, penetra corações, e por isso ele pode dizer: conheço as tuas obras. Será que nós realmente sabemos o que significa, por causa da nossa negligência, pessoas serem enviadas para o inferno, irmãos? Será que nós sabemos? Porque nós temos vergonha de falar, porque nós temos desconforto em exortar, porque nós temos desconforto em denunciar obras más, obras perversas, que tocam outros com as suas obras más e obras perversas, e leva outros a fazerem obras más e obras perversas. Quantas vezes você viu isso e não fez nada? Esperou pelo pastor para fazer? Quantas vezes? Quantas vezes você não as praticou? Quantas vezes? Deus vai estar no inferno, irmãos. O inferno só é inferno porque Deus estará lá. Não com amor, não com compaixão,
não com graça e misericórdia. O inferno será o inferno por causa do peso da ira justa de Deus contra pecadores impenitentes que não o glorificaram e buscaram as suas próprias vaidades, reputando Deus como um serviçal, como um mendigo, como um perverso, como um imoral, como um qualquer. Um qualquer. O Senhor da glória. O Senhor da glória. É o peso da ira de Deus sobre aqueles que rebaixaram Deus nessa terra. Na concepção dos reformadores, a disciplina eclesiástica não era um instrumento de ferir, mas era um instrumento para domar e adestrar um espírito desordenado. Um choque em alta tensão para acordar aquele que dorme passivamente nos pregos desse mundo que mata e fere. É um ato de purificação e um ato de culto. Um teólogo reformado, sistemático, ele diz o seguinte: a concepção católica romana da santidade da igreja é primariamente de caráter exterior. É por isso que nós conhecemos os sacramentos da Igreja Católica, em que você não precisa ter fé, em que você não precisa ser santo. O próprio ato dos seus sacramentos, como a Eucaristia, como a extrema-unção, como o casamento, como o batismo, o próprio ato em si confere a graça e a fé que você precisa ter. Então são só atos exteriores. A santidade da Igreja Católica Romana é exterior. Os reformadores disseram, não, está errado, não, é justamente a santidade interior dos membros daquela igreja, operada pela obra santificadora do Espírito Santo de Deus, e não simplesmente uma exterioridade de atos cerimoniais que a fazem santa. Os protestantes denunciaram isso. A concepção sobre a unidade da igreja, por exemplo, foi fortalecida e desenvolvida com muito vigor no século IV depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, no ano 325, onde ali foi declarado as características da igreja: una, santa, católica e apostólica. Católica aqui é a sua universalidade, a sua harmonia. Isso perdurou até a Reforma Protestante, aos poucos sendo corrompidas as várias porções de igreja que existia naquele tempo. E então os reformadores eles foram questionados por que eles romperam com a igreja romana. Por que eles romperam? E os reformadores responderam. Eles disseram que a igreja medieval havia se tornado corrupta a tal ponto de que a reforma tornou-se inevitável. E é por isso o termo. Eles não queriam criar uma igreja. É por isso que o termo é reforma. Eles quiseram reformar aquela igreja que estava completamente corrupta, completamente deformada. Por isso a necessidade dos reformadores, dos puritanos, para os diferenciar da igreja romana e da igreja anglicana, estatizada também na igreja da Inglaterra. Dentre as inúmeras publicações dos reformadores, nós observamos várias compilações apontando as características de uma igreja verdadeira. É por isso que nós vemos tantas confissões e catecismos e pequenos credos mostrando por que aquelas igrejas eram verdadeiras. Isso acontecia na tentativa de se desvencilhar tanto da igreja romana quanto dos grupos heréticos que emergiram ali da Reforma Protestante. Lutero, por exemplo, dentre essas compilações, ele descreveu em poucas palavras o que é uma igreja verdadeira segundo a sua consideração. A congregação de santos, na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Os batistas, reformadores do século XVII,
na sua confissão, que nós adotamos, Confissão de Fé Batista de 1689, eles avançaram um pouco mais nisso. E eles estabeleceram um avanço no desenvolvimento da teologia pactual dos reformadores, que ainda não era visto entre os próprios reformadores e puritanos, e esse desenvolvimento teológico foi tão profundo que os levou, por questões de consciência, a romper com as suas igrejas de origem para aplicar corretamente aquilo que eles entendiam que as Sagradas Escrituras ensinavam. E eles entendiam que uma igreja, de fato, precisa ser regenerada. Uma igreja é composta por pessoas regeneradas, por pessoas que foram concebidas outra vez pelo Espírito Santo de Deus como aplicação da obra renovadora de Cristo Jesus na cruz. Regerados. Somente era de fato uma igreja neotestamentária, uma igreja fundamentada no pacto da graça, na nova aliança em Cristo Jesus, uma igreja que era composta por membros regenerados, e é isso que nós buscamos ver. Marcas de regeneração. Porque aqueles cujas marcas de regeneração não estão presentes, não podem cooperar para uma igreja ser santa. Não pode. Porque a santidade da igreja é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus, exibindo Deus no nosso meio, exibindo a glória de Cristo no nosso meio. E essa compreensão dos batistas reformados era de que o pacto da graça é estabelecido na nova aliança em Cristo Jesus e com características distintas do povo da antiga aliança. E isso os fez considerar profundamente sobre como deveria ser configurada a igreja do Senhor. Apenas regenerados podem fazer parte dessa igreja. Apenas aqueles que podem professar vividamente a fé em Cristo Jesus, por entender que esse credo está atestando, reconhecendo que o Espírito Santo de Deus operou algo diferente em seus corações. A Confissão de 1644, no artigo de número 33, diz o seguinte: Cristo tem aqui na terra um reino espiritual. Olha o que ele vai falar da igreja. Cristo tem aqui na terra um reino espiritual, que é a igreja, a qual ele comprou e redimiu para si mesmo como uma herança especial. Então, olha quando nós agimos com corrupção na igreja, irmãos. Nós estamos dizendo que o reino espiritual de Cristo é corrupto. Essa igreja, à medida que é visível para nós, é uma companhia de santos visíveis, chamados e separados dentre o mundo pela palavra e pelo Espírito de Deus para a profissão visível de fé no Evangelho, os quais foram batizados nessa fé e unidos ao Senhor e uns aos outros pelo seu comum acordo para a deleitosa celebração das ordenanças instituídas por Cristo, o seu cabeça e o seu rei. Aplicando essa teologia, e nós poderíamos citar aqui os capítulos da Confissão de Fé Batista de 1689, especialmente aqueles que versam sobre a igreja, mas esses vocês podem ler depois, capítulo 26, todo o capítulo 26, o maior capítulo da Confissão, especialmente os dois primeiros parágrafos, o parágrafo 1 e o parágrafo 2, fala da necessidade da visibilidade dessa fé invisível no coração, obrigatoriamente, para que nós possamos reconhecer que houve regeneração para receber aqueles que professaram como parte da igreja no meio do povo de Deus, e essa é uma obra que continuará enquanto nós permanecermos na igreja. Nós estamos constantemente averiguando se aquela profissão de fé continua sendo verdadeira, se aquela profissão de fé continua sendo verdadeira. Porque não é por causa de nós, não é por causa de qualquer um, é por causa do testemunho fiel da santidade de Deus no nosso meio. E aplicando essa teologia na concepção dos batistas reformados, é que foi
expressado de forma mais vívida de que a igreja local, ou esse punhado de igrejas locais espalhadas, elas são expressões reais e visíveis do reino de Deus na terra. A quem a santidade de Deus foi confiada para a sua exibição, irmãos. Nós não vemos aqui, irmãos, buscar ansiolítico. Nós não vemos. Nós não viemos aqui para nos curar de ansiedade. Nós não viemos aqui para isso. Nós não viemos aqui para nos curar da depressão. Nós não viemos aqui porque passamos uma semana difícil. E então nós precisamos receber palavras de conforto. Essas palavras que nos deixam tão em paz. Entenda, isso tudo acontece. Acontece. Nós somos curados do pecado que é a ansiedade. Nós somos curados da depressão. Isso tudo acontece. Mas não é por causa disso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque a santidade de Deus nos atraiu. É por isso que nós estamos aqui. A santidade de Deus nos atraiu. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entendemos assim, nós conseguimos compartilhar uma igreja com pecadores. Nós não deixamos a igreja porque pisaram no nosso calo, porque não nos deram atenção, porque falaram mal de nós, porque nos julgaram. Não foi o irmão que está do seu lado que o atraiu, porque se foi, aí você vai deixar mesmo. Não foi o pastor que o atraiu, não foram os líderes que atraíram você, foi a santidade de Deus presente naquele corpo local que o atraiu. É por isso. E quando você olha por esse prisma, você não pode macular essa santidade. É por isso que você busca mortificação. É por isso que você trata os pecados do seu cônjuge. É por isso que você trata os pecados dos seus filhos. É por isso que você ora pelos seus pais. Porque a santidade do Senhor da glória, presente misticamente na reunião de pecadores, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, não pode ser maculado por você. Não pode ser maculado por você. Agora, se não foi a santidade de Deus que o atraiu, não tem nada que ele segure. Nada. Vamos fazer eventos para lhe segurar. Vamos ser mais emotivos para lhe segurar. Vamos acabar o culto mais cedo, porque você precisa ir para casa mais cedo, porque a sua poupança não consegue ficar sentado 2 horas na cadeira. Aí temos que usar vários subterfúgios humanos para lhe segurar. E no final das contas você vai para o inferno de qualquer jeito. Porque se a santidade de Deus não lhe atraiu agora, você não a deseja para a eternidade. No final das contas, você só não quer sofrer eternamente, mas você não está nem aí para Deus. Não está nem aí para Deus. As Sagradas Escrituras atestam isso claramente, irmãos. Claramente Deus distingue um povo para si. Ele distingue um povo para si, claramente. As Escrituras atestam claramente de que esse povo, ele deve, observa isso, possuir características distintivas, assim como Deus é distinto de falsos deuses, ídolos. Esse povo exibe a Deus. Se não fosse assim, Deus não diria: santos sereis, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mark Dever, teólogo batista contemporâneo, ele sintetizou isso de uma forma fantástica. Ele disse: a santidade deles, a nossa, deve refletir a santidade de Deus. Você reflete alguma coisa. Você não é um espelho sem reflexo, você reflete alguma coisa. De alguma forma você exibe alguém. De alguma forma.
A percepção, irmãos, dessa necessidade de igreja regenerada, ela concede sim maior beleza à igreja. Porque não é a nossa beleza. Não é a forma como nós adornamos o interior da igreja, a fachada da igreja. É claro que nós fazemos isso por zelo, por solenidade, por exibirmos a organização de Deus e porque a beleza pertence a Deus. A beleza não é relativa, a beleza não é abstrata, a beleza corresponde à verdade que é absoluta. Eu não posso pegar uma coisa feia e dizer que é belo, porque a beleza é absoluta. A feiura veio por causa do pecado. A desorganização veio por causa do pecado e o caos. Porque Deus organizou, ordenou e embelezou a criação. Benjamin Kitt fala sobre isso novamente naquele livro, A Glória de uma Igreja Verdadeira. Ele diz: finalmente, a beleza e a glória de uma verdadeira igreja são exibidos quando a santidade, a retidão, a caridade, a humildade, toda verdadeira piedade é insistentemente recomendada à consciência de cada membro. Não é para a aprovação do outro, é para a adoração a Deus. Não é para que outros me vejam, é para que Deus o Pai veja Deus o Filho em mim. Você entende isso? Cristo precisa ser visto em você, pelos olhos do Deus Supremo, consumador de toda a história. Precisa ser visto em você, porque se Cristo não for visto em você pelo Pai, você está em apuros. Porque somente o Filho satisfaz o Pai. A ira do Pai é satisfeita apenas pelo Filho. Você não se veste para um homem e mulher. Você não se veste para uma mulher, homem. Você se veste para exibir a Cristo, não as suas curvas e sensualidades. Você não escolhe um corpo que cai, uma roupa que cai bem nas suas curvas. Você não faz isso. Você não faz isso. Porque se você camuflar em alguma medida Cristo em você, você está perdido. Perdido. Os olhos do Deus Santo estão sobre você. E ele só precisa ver Cristo, o seu Filho. Unicamente. Só. Naquele santo dia não importa. Não importa o que você colocará diante do tribunal de Cristo para lhe desculpar do fato de que Cristo não foi visto em você. Não importa a necessidade que você passou, as dificuldades que vocês passaram, simplesmente não importa. Sabe por quê? É a nossa reflexão final. Levítico 10:3. Sabe por quê? Porque de qualquer forma a santidade de Deus será preservada. Seja por meio de você ou apesar de você. De qualquer forma, a santidade de Deus. E eu vou fazer algumas aplicações até nós chegarmos a esse texto. Você pode abrir já esse texto. Levítico 10:3. Deixa eu fazer algumas aplicações. Como você aplica essa realidade intencionada por Deus em sua vida comum como parte da igreja? Como você faz essa aplicação intencionada por Deus de que a santidade dele será exibida no meio do seu povo? Como você aplica isso? E mais, observa a nossa igreja e observa você como parte da nossa igreja. Que tipo de testemunho é dado a respeito de Deus? Olhando para você, olhando para o seu lar, olhando para as suas escolhas, olhando para a sua vida. De que nós podemos desrespeitar a Deus? Será que é esse o testemunho? De que nós podemos zombar de Deus? Será que é esse o testemunho?
que nós podemos desprezar a Deus, porque de alguma forma você dá o testemunho a respeito de Deus, de alguma forma você dá. Ou o testemunho que você dá a respeito de Deus aqui, a Ele seja tudo. Tudo. Eu não escolho o trabalho por causa do trabalho. Eu escolho o trabalho que me permite adorá-lo mais, tributar mais tempo a Ele, conduzir a minha família à santa adoração. É por isso que eu estudo. Eu não escolho concurso como um louco, como um abestado, que vai atirando para tudo que é lugar, simplesmente porque quer uma estabilidade financeira, independente de para onde vai ser jogado. Lá pode ter igreja saudável ou não, lá pode ter igreja verdadeira ou não, o que importa é que eu terei a minha estabilidade financeira e todos os meses receberei aquele contra-cheque gordo, é isso que importa. Porque essa é a verdade, é assim que muitos fazem. Dizem que ama a igreja, dizem que ama a Deus, mas é mentira. Isso é apenas um ansiolítico espiritual, que serve para trazer paz de consciência a um coração carnal. É assim. Nós já vimos muitos passar por aqui assim. Que zombou de Deus com promessas vãs. Me dedicarei à igreja, pastor. Dedicarei a minha vida, a minha família à igreja. Estou estudando até mesmo para conseguir passar nesse concurso, para ter mais tempo e recurso para ajudar a igreja. E tão logo passou, ofereceu a sua família no altar de Mamon, no altar da avareza, no altar do consumismo, no altar do materialismo. Mas haverá um dia, e naquele dia vai ser tarde demais, que você verá que não valeu a pena. Quando Satanás estiver recepcionando seu filho no inferno, quando Satanás estiver recepcionando seu cônjuge no inferno, e você levou ele de mãos dadas, e naquele dia você vai ver que não valeu a pena, mas vai ser tarde, porque ele vai ser alvo de dor e sofrimento por causa da justa ira de Deus eternamente, e eternamente, e eternamente, e eternamente. E as palavras que ecoarão nos seus ouvidos, se você também estiver no inferno, é de que você disse: eu amei meu filho, eu amei o meu cônjuge, e você mesmo atestará que é mentira, porque amar significa aprisioná-lo em Deus. Amar significa não fazer qualquer coisa mais brilhosa do que a glória de Cristo. Amar significa mostrar para o seu filho, para a sua família, que não existe nenhum tesouro que seja mais valioso do que o amor de Cristo. Não existe nenhum braço que seja mais precioso e mais acalentador do que os braços do Pai. Nenhum. E você ouvirá a minha voz se você estiver no inferno naquele dia. Você ouvirá a minha voz, lhe alertando, você ouvirá. Você ouvirá. Observa, por exemplo, as críticas, as máculas que facilmente proferimos à igreja do Senhor. Você não aceitaria que falasse assim da sua filha, que denegrisse a sua filha. Você não aceitaria que falasse assim da sua esposa, da sua noiva. Você não aceitaria, mas nós aceitamos que falem da noiva de Cristo. Nós simplesmente aceitamos, nós nos acovardamos, nós nos calamos. Irmãos, eu fico irado, irmãos. Eu fico irado mesmo. Fico irado e profiro palavras duras mesmo, quando eu escuto isso. E se for por bocas de crentes, pior ainda. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, irmãos, nós vemos sim homens criticando o povo de Deus.
Mas nós vemos isso acontecendo por lábios de homens piedosos quando o povo perdeu o seu rumo, quando o povo jazia em corrupção. E ainda assim, como Jeremias, esses homens o faziam com lágrimas nos olhos, com olhos encharcados de lágrimas, irmãos, por dor, e não como gozo que comumente nós fazemos, julgando o outro, apontando erros no outro, para nos julgarmos superiores, melhores. Quantos já não se fizeram isso? Quando os pecados dos seus filhos foram apontados e você apontou para outra criança na igreja? Quantos já não fizeram isso? Mas tem um filho do fulano de tal também. Tem a filha do fulano de tal também. Como se um pecado desculpasse outro. Meu Deus! Quando? Um pecado pode servir de moeda para comprar outro. Quando? Absurdo isso. É tão absurdo. Quando você vai exortar algumas irmãs que estão se vestindo como uma prostituta e você diz, minha irmã, que roupa é essa, irmã? Que roupa é essa? E a irmã pensa que está agindo com toda piedade e diz, mas a fulana também está vestindo assim. Que absurdo, irmãos. Que absurdo nós vivemos. Quanto custa a preservação da santidade de Deus na sua família e na igreja? Quanto custa a você? Porque isso já foi contabilizado. Levítico 10. Quanto custa? Quanto você preza pela santidade do Senhor? Observa isso. Nadab e Abiú foram mortos. Eles eram filhos de quem? Eles eram filhos de Arão, irmão de Moisés. Eles ofereceram fogo estranho ao Senhor, ofereceram como culto aquilo que Deus não ordenou. E por isso a santidade de Deus os consumiu. Não importava as intenções deles, não importava o que eles achavam que deveria ser tributado ao Senhor, não importava o testemunho deles, eles não deveriam cultuar a Deus de uma forma diferente do que o Senhor exigiu. E por isso a santidade de Deus os fulminou, os matou. Levítico capítulo 10, versículo 3, é o consolo de Moisés ao seu irmão Arão. Sabe como é que ele consola? Não é dizendo assim, mas ele está no céu agora, mas eles foram salvos, mas eles estão no lugar melhor. Não é assim não. Olha como é que Moisés consola. E falou Moisés a Arão, isto é que o Senhor, é o que o Senhor disse. Quer dizer, o consolo de Moisés é o consolo de quem? De Deus. Como é que Deus consola? E Deus o provará aqui. E talvez você possa ser provado por causa do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge. Talvez. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes e vai acontecer aqui também. Porque nós idolatramos os nossos filhos como não deveria. Olha como ele consola. Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Matar Nadab e Abiú significou o Senhor ser glorificado, mostrando o quê? A santidade dele. O que foi que Arão fez? Leia aí. Se calou. Sabe por quê? Porque para a santidade de Deus ser mantida, ela vale mais do que o seu filho. Ela vale mais do que a sua esposa. Para a santidade de Deus ser mantida, a santidade de Deus vale mais do que você. É por isso que nós lutamos pela santidade da igreja, com dor, gemidos e lágrimas. É por isso que lutamos. É por isso que exortamos o seu cônjuge. É por isso que expomos o seu filho. Porque o seu filho, você e o seu cônjuge não são mais preciosos do que a santidade de Deus. E eu sei que muitas mães aqui não concordam comigo. Eu sei disso.
Mas cuidado para o Senhor não tomar a prova. Cuidado para o Senhor não tomar a prova. Porque nós entendemos piamente que a sua filhinha tão linda, que o seu filhinho tão lindo, não tem um valor superior ao ponto da santidade de Deus não ser exibida. Não tem. Os filhos de Arão foram exterminados porque intentaram contra a santidade de Deus. Moisés confortou o coração do seu irmão, lembrando o motivo. Arão calou-se. Contra isso não há argumento. É a santidade dele. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus da glória, Santo Deus, Senhor da glória, a Ti, ó Deus, honra, glória e louvor, porque são devidos ao Senhor, ó Senhor da glória. Que nós tenhamos ousadia, convicção e vigor, para, apesar de nós mesmos e dos nossos, preservarmos o testemunho da santidade do Senhor, ó Deus. Que façamos isso no mais profundo temor, mas na mais compungente ousadia, para que o Senhor seja glorificado de forma suprema, mesmo em meio a pecadores, ó Deus. Graciosamente nós agora nos aproximaremos da mesa do Senhor, ó Deus. Aproximados da mesa do Senhor, do mesmo pão e do mesmo cálice, tributando a nossa esperança e a nossa adoração ao autor da nossa salvação, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Deus. Fazemos isso porque te amamos, fazemos isso, ó Deus, porque temos a esperança de que o Senhor consumará a sua obra. Que nós possamos nos deleitar da mesa santa, ó Deus, do povo pactuado com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.